Jornal do Brasil. Você por dentro da notícia. Aconteceu. É notícia. É Jornal do Brasil. Um grande abraço para você que está ligado com a gente. Hoje é quinta-feira, 16 de setembro de 2021. De imediato vamos às manchetes do programa de hoje. Estudo sobre proteção da Coronavac acompanha 5 mil vacinados em Manaus. Ministro defende aumento modesto e moderado para a Bolsa Família. Japão tem 86 mil pessoas com mais de 100 anos, um novo recorde. Inflação é maior para as famílias de menor renda. Estes e outros destaques a partir de agora no Jornal do Brasil, que está começando. Após 6 meses de acompanhamento, pesquisadores divulgaram resultados de um estudo sobre a Coronavac que está em andamento em Manaus. Conforme dados divulgados ontem, entre 5 mil pessoas com comorbidades vacinadas com a Coronavac em Manaus, 0,1% precisaram ser hospitalizados devido à Covid-19. A pesquisa, chamada COVAC Manaus, conta com voluntários de 18 a 49 anos que trabalham na educação em segurança pública. O estudo aplicou cerca de 10 mil doses doadas pelo Instituto Butantan. Ao todo, 5.087 pessoas receberam a primeira dose e 5.071 a segunda. Entre os participantes da pesquisa, 72% tinham obesidade, 54% sofriam de diabetes, 36% de hipertensão arterial e 27% eram imunossuprimidos. Dados divulgados pela agência Fiocruz de Notícias mostram que entre os participantes, 2,6% tiveram infecções sintomáticas por Covid-19 depois da imunização. Em 0,1%, o caso evoluiu para hospitalização. Em 0,04%, houve necessidade de leito de terapia intensiva UTI. No universo de cerca de 5 mil vacinados, 0,02% morreram de Covid-19. A pesquisa indica que 91% dos vacinados apresentaram anticorpos detectáveis após a primeira dose e 99,8% após a segunda. O coordenador do estudo, Marcos Lacerda, pesquisador do Instituto Leônidas e Maria Deane Fiocruz, Amazônia, destaca que o monitoramento continua e que os participantes devem comparecer para fazer a coleta de exame em data agendada, o que permitirá, entre outros pontos, avaliar a necessidade de dose de reforço. Jornal do Brasil. Eu sigo com você no Jornal do Brasil, agradecendo sempre a sua companhia. O ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu ontem o aumento necessário no programa Bolsa Família de assistência a famílias de baixa renda, mas acrescentou que o reajuste deve ser modesto e moderado na faixa dos R$300 e não acima de R$600 ou R$700, como querem fazer. Guedes disse que um reajuste muito grande poderia ser lido como populismo e acrescentou que ímpetos eleitorais que interferiram no orçamento do passado acabaram mal. As declarações foram dadas durante um seminário online promovido pelo movimento Pessoas à Frente, grupo que defende a melhoria da gestão de pessoas do poder público e reúne pesquisadores, acadêmicos, executivos e profissionais da iniciativa privada. Hoje, o valor máximo do Bolsa Família encontra-se em torno de R$190. O governo busca espaço no orçamento do ano que vem para realizar um reajuste do benefício que deve ser rebatizado como Auxílio Brasil. Uma das fontes de recursos apontada pela economia seria um parcelamento no pagamento previsto no orçamento do ano que vem de R$89,1 bilhões em precatórios, dívidas do poder público decorrentes de sentenças judiciais inapeláveis. O governo enviou uma proposta de emenda constitucional, PEC, para o Congresso em agosto, com o objetivo de parcelar o pagamento de precatórios por alguns anos, em certas ocasiões. Paralelamente, o presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, e do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, Luiz Fux, propôs uma solução via judiciário. Ambas as iniciativas, no entanto, ainda não prosperaram. Ontem, Guedes pediu compreensão e socorro a integrantes do Legislativo e Judiciário para encontrar uma solução para os precatórios, o que destravaria o reajuste do Bolsa Família. Fux e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais, também participaram do mesmo evento em que o ministro da Economia falou. Durante sua fala, Guedes também tocou em outros assuntos e voltou a defender o desinvestimento estatal em setores
setores dos quais a iniciativa privada tem melhor desempenho, a fusão de ministérios e a reforma administrativa ora em tramitação no Congresso Nacional. Jornal do Brasil. Este é o Jornal do Brasil nesta quinta-feira, 16 de setembro de 2021. O Japão conta com 86.510 pessoas em idade igual ou superior a 100 anos. Um novo recorde, segundo dados divulgados ontem pelo Ministério da Saúde japonês. Número de centenários quintuplicou no país desde 2000. Olha só. Os números divulgados por ocasião do Dia do Respeito do Idoso, que será comemorado na próxima segunda-feira, dia 20, representam um aumento de 6.060 pessoas em relação ao ano anterior, de acordo com o Ministério. As mulheres continuam a ser a esmagadora maioria das pessoas centenárias, representando 88% do total, 76.450 pessoas, mais 5.470 do que no ano anterior. Depois, quando dizem que as mulheres se cuidam mais, o pessoal não acredita, né? Os homens com idade igual ou superior a 100 anos ultrapassaram pela primeira vez os 10 mil, com um total de 10.060, aumento de 585 indivíduos em relação a 2020. O número de pessoas que chegam a 100 anos ou mais no Japão tem crescido de forma significativa nas últimas 5 décadas, aumento que especialistas atribuem ao desenvolvimento de tecnologias e tratamentos médicos. Em 1963, quando se realizou o primeiro estudo, os japoneses com mais de 100 anos eram apenas 153, olha só. Em 1998, esse número atingiu os 10 mil, alcançando 30 mil em 2007, até superar os 50 mil 5 anos mais tarde. A japonesa Kani Tainaka, com 118 anos, é a mulher mais velha hoje do país, tendo sido reconhecida como a mais velha do mundo pela Associação Norte-Americana GRG. Por sua vez, o homem mais velho do Japão é Nikizu Ueda, com 111 anos. O envelhecimento da população é um dos grandes desafios para o país, com taxa de natalidade em constante declínio, causando preocupações sobre as perspectivas econômicas e a mão de obra. Em 2020, a esperança de vida do arquipélago atingiu recorde para ambos os sexos, 87,74 anos para as mulheres e 81,64 para os homens, segundo dados divulgados em julho pelo Ministério da Saúde japonês. A média nacional das pessoas com 100 anos é de 68,54 por 100 mil habitantes. Jornal do Brasil. Seguimos com o Jornal do Brasil, agradecendo sempre a sua companhia nesta quinta-feira. O indicador de inflação por faixa de renda, apurado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada IPEA, apontou que enquanto a inflação das famílias de renda baixa e muito baixa registrou alta de 0,91%, a das famílias no segmento superior de renda apresentou variação menor, 0,78% em agosto. O estudo divulgado ontem no Rio de Janeiro mostra que o grupo de alimentação foi o que mais contribuiu para a alta inflacionária das famílias dos 3 segmentos de renda mais baixa. Já para as 3 faixas de renda mais alta, o maior impacto veio do grupo de transportes. Segundo o IPEA, para as famílias com menor renda, mesmo diante de uma deflação em itens importantes como arroz, menos 2,1%, feijão, menos 1,7% e óleo de soja, menos 0,4%, os aumentos de preços das proteínas animais, especialmente do frango, 4,5%, dos ovos, 1,6%, da batata, 20%, do açúcar, 4,6% e do café, 7,6%, explicam a pressão inflacionária que vem dos alimentos. Já a alta inflacionária do grupo de transportes deve-se aos reajustes de 2,8% da gasolina e de 4,7% do etanol, combinados com a alta nos preços dos automóveis novos, melhor dizendo, 1,8%, e dos serviços de aluguel de veículos, 6,6%. Mesmo com a queda de 10,7% das passagens aéreas. O grupo de habitação foi o terceiro que mais influenciou todas as faixas de renda, puxado pelos reajustes de 1,1% da energia elétrica, 2,7% do gás encanado e 2,4% do gás de botijão. Segundo o IPEA, as famílias de renda baixa e média baixa são as que apresentam as maiores taxas de inflação, 5,9% no acumulado do ano. A aceleração inflacionária. Os dados acumulados em 12 meses mostram que, apesar da aceleração inflacionária generalizada, a taxa de inflação das famílias de renda muito baixa, 10,63%, mantém-se em patamar acima da observada em faixa de renda alta, 8%, pressionada pelas variações de 16,6% dos alimentos no domicílio, de 21,1% da energia elétrica, 31,7% do gás de botijão e 5,6% dos medicamentos. Já para
para as famílias de renda mais alta, além dos reajustes de 41,3% dos combustíveis, de 30,2% das passagens aéreas e de 12,4% dos aparelhos eletroeletrônicos em 12 meses, a recente recuperação dos preços dos serviços de recreação, cuja alta em 12 meses passou de 0,07% em janeiro para 5,3% em agosto, explica grande parte dessa aceleração inflacionária, indicou a pesquisa do IPEA. Vamos falar de esporte? Agora, no Jornal do Brasil, placar esportivo. Após quase 4 anos, Nenê está de volta ao Vasco. Falamos que ele foi oficializado. E ontem, no começo da tarde, o Meia concedeu entrevista e, assim como o técnico Fernando Diniz em sua apresentação, deu um discurso forte exaltando a grandeza do clube e sua torcida. E ressaltou também sua identificação com o clube. No momento, lembrando, o Vasco tem 32 pontos, é apenas o 10º da Série B, está 8 pontos atrás do 4º colocado, o CRB, seu adversário desta quinta-feira às 7. O Nenê quer jogar, ele está regularizado e tem chance aí de estrear nesse confronto. Olha só, hein? Mais problemas de torcida. O Goiás confirmou ontem que o jogo de sábado contra o Brasil de Pelotas terá público na Serrinha. No entanto, não tem venda de ingressos. A liberação é para 1.500 pessoas no estádio. O clube vai priorizar conselheiros, sócios e doadores de cadeira. Após a autorização da prefeitura, lembrando que é uma ação de marketing, né? Após a autorização da prefeitura na semana passada e da liminar conseguida, melhor dizendo, junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, será o primeiro jogo de futebol profissional com torcida em Goiânia desde março de 2020, quando a pandemia do coronavírus levou à proibição de público nos estádios nas cidades do Brasil. Bom, o Goiás informou como será então a distribuição desses 1.500 convites. Estarão aptos a confirmar presença 4 categorias: conselheiros, sócios proprietários, sócios torcedores e doadores de cadeira. Para garantir este convite, cada pessoa vai ter que responder o e-mail enviado pelo clube, preenchendo com dados pessoais, fotos e um dos 2 documentos obrigatórios: certificado nacional de vacinação comprovando a imunização com 2 doses ou dose única de vacinação contra a Covid-19 ou teste RT-PCR ou de antígeno negativo. E o Santos repudiou em nota a emboscada de torcedores ao atacante Diego Tardelli. Que loucura, hein? Isso depois da derrota por 1-0 para o Atlético Paranaense na terça-feira na Vila Belmiro. O clube chamou de vândalos, travestidos de torcedores, os homens que perseguiram e ameaçaram Diego Tardelli depois da eliminação nas quartas de final da Copa do Brasil, e ressalta que dará todo o apoio para que as medidas legais sejam adotadas para o reconhecimento e a punição dos agressores. Ficamos por aqui com o Placar Esportivo e o Jornal do Brasil. Grande abraço a todos e até amanhã. Você ouviu Jornal do Brasil.